quando a oposição de esquerda da Rússia é derrotada no interior do Partido Comunista da União Soviética e Trotsky é definitivamente expulso do Comitê Central do Partido Bolchevique. Logo em seguida, Trotsky é expulso da União Soviética, né? E daí em diante, até a sua chegada no México, ele vai perambular por vários países, Dinamarca, França, Noruega, até chegar no México, onde ele vai iniciar a sua última batalha. Durante esse período, Trotsky vai travar uma luta, particularmente contra a guinada da Terceira Internacional e do stalinismo para as chamadas frentes populares. Vocês sabem que a partir de 1934, e particularmente a partir de 1935, no último congresso da Terceira Internacional, foi o 7º e último congresso da Terceira Internacional, o stalinismo vai defender a política das frentes populares. Vocês sabem que as frentes populares é uma frente de aliança entre os partidos da esquerda, particularmente o partido stalinista, né, o partido comunista no mundo todo, e os partidos da burguesia. Ou seja, é uma política de conciliação de classes, que leva necessariamente à derrota dos processos revolucionários, não é? Trotsky trava uma batalha contra a política das frentes populares, principalmente na França, mas também em outros países, né? Denuncia essa política como uma política capituladora. No caso da Alemanha, essa política do stalinismo, tanto a política que o stalinismo defendeu antes de 1934, como depois de 1934 e 1935, resultaram em profundas derrotas. Só para se ter uma ideia, quando ocorreu o avanço do hitlerismo, do fascismo na Alemanha, quando Hitler está na iminência de tomar o poder, de chegar ao poder na Alemanha, o stalinismo, e em particular o Partido Comunista Stalinista na Alemanha, vai defender uma política contra a realização de uma frente com o Partido Socialista, com as organizações de esquerda, para combater o avanço do fascismo. Essa política da Terceira Internacional e do Partido Comunista Alemão vai resultar na subida de Hitler ao poder em 1933, que resultou posteriormente na destruição de todas as organizações de esquerda, não só da social-democracia, mas do Partido Comunista e inclusive da organização trotskista naquele país. A última batalha de Trotsky foi a fundação da Quarta Internacional. Isso porque, com a subida de Hitler ao poder em 1933 na Alemanha e pelo fato da Terceira Internacional legitimar a política do Partido Comunista Alemão, que abriu a oportunidade à subida de Hitler ao poder, Trotsky coloca então a tarefa de fundar uma nova internacional. Ele vai travar uma batalha muito grande no interior, inclusive do movimento trotskista, e apenas em 1938 a Quarta Internacional vai ser fundada nos arredores de Paris, né? Teve a participação de várias organizações. Trotsky não pôde participar, porque já estava exilado no México, né? Não podia sair do México, e inclusive teve a participação de um trotskista brasileiro, né? Fundador do trotskismo no Brasil, Mário Pedrosa, que passou para a história, né, da esquerda e do movimento revolucionário brasileiro como fundador da corrente trotskista em nosso país. Bom, essa foi a última batalha de Leon Trotsky. Em 20 de agosto de 1940, ele foi morto por meio de um agente do stalinismo, Ramon Mercader, que foi enviado por Stalin, treinado
para executar o maior líder revolucionário vivo, que era a continuidade, sem dúvida nenhuma, entre a tradição revolucionária fundada por Marx e Engels e continuada por Trotsky e por Rosa Luxemburgo, Lenin e Rosa Luxemburgo, e que era, sobretudo, o último líder revolucionário de 1917, ainda vivo e que defendia as tradições revolucionárias. Esse grande revolucionário foi então morto por esse agente stalinista. Os partidos comunistas e stalinistas no mundo todo tentaram negar que se tratava de um agente contra-revolucionário, mas as investigações posteriores e o depoimento de Ramon Mercader confirmaram então que se tratava de um assassinato encomendado por Stalin. Esses são os fatos principais, da vida desse revolucionário bolchevique. Trotsky deu grandes contribuições para o marxismo no século XX. Eu citaria duas contribuições fundamentais. Nós poderíamos citar várias aqui. A elaboração da teoria da revolução permanente, que é a concepção dos processos revolucionários nos países atrasados, na época do imperialismo. Nós poderíamos citar aqui, as contribuições que Trotsky deu ao avanço do materialismo dialético. Nós poderíamos citar aqui as análises que Trotsky fez sobre o avanço do fascismo. Nós poderíamos citar aqui as contribuições de Trotsky da análise dos processos revolucionários na China, em 1926-27, a derrota do processo revolucionário na China. A análise que Trotsky faz dos processos revolucionários na França, na Alemanha, o avanço do fascismo, e os processos revolucionários na Espanha. E nós poderíamos aqui citar uma série de outras contribuições que Trotsky deu na análise da natureza de classe da União Soviética e do processo de restauração capitalista na Rússia. Mas eu vou analisar aqui duas contribuições que eu considero fundamentais, ainda que possam ser destacadas outras igualmente importantes. Quando tiver faltando 5 minutos para terminar, você me avisa, tá bom? Senão a gente... Bom, sobre o materialismo dialético, nós sabemos que a ciência, particularmente a partir do começo do século XX, ela deu grandes passos, Teve grandes avanços. Então nós tivemos as pesquisas no âmbito da teoria atômica, subatômica, Nós tivemos avanços importantes no campo de várias ciências, particularmente da física, da química e outras ciências importantes. Então, o materialismo dialético teve que se adequar e assimilar esses grandes avanços da ciência, principalmente nas primeiras décadas do século XX. Coube a dois grandes revolucionários assimilar esses grandes avanços da ciência e traduzi-los em termos de avanço do materialismo dialético. O primeiro foi Lenin. Lenin escreveu em 1908 um livro muito importante chamado Materialismo e Empiriocriticismo, onde ele faz um debate sobre os últimos avanços das ciências, principalmente da física, e mostra que esses avanços... A garganta está... Bebi um pouquinho d'água aqui, porque a garganta não aguenta, ensinar todos os dias, militar... Bom, ele escreveu esse livro titulado Materialismo e Empiriocriticismo. Ele vai demonstrar que os avanços da ciência na época causavam
uma certa estranheza nos físicos, né? Porque quanto mais se avançava nas pesquisas sobre o átomo, né? Nas pesquisas sobre o núcleo atômico, né? Mais ficava evidente que a matéria é a constituição da natureza e do processo histórico e que a matéria está constantemente em transformação.